João, capítulo 4. Porque às vezes nós podemos fazer a seguinte indagação, a seguinte pergunta: o que é necessário para adorarmos a Deus? É uma pergunta que devemos fazer sempre ao nosso coração. O que é necessário? Eu constantemente faço essa pergunta. O que é necessário? E a Bíblia vem, João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é a condição necessária para adorarmos a Deus? A condição é essa. Podemos adorar a Deus em espírito, movido pelo Espírito Santo de Deus, e em verdade. Verdade de acordo com a sua palavra. Nós estaremos orando novamente, suplicando a Deus que Ele continue nos conduzindo nesse culto. Vamos orar. Pai, na tua casa de oração estamos nessa manhã. Suplicamos que o teu Santo Espírito, que já está conosco, continue, Senhor, nos conduzindo nesse culto, continue falando às nossas almas, nos levando a buscar a tua face e buscar a tua presença. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós suplicamos, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com 3 cânticos. O primeiro cântico fala que Deus está aqui. Então vamos ficar em pé e louvar a Deus com esses 3 cânticos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu enche a minha vida. Lembra dela? Como que é? Eu quero brilhar, Santo Espírito enche a minha vida, leva-as, como que é? A salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei, aleluia, 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 dou ao Rei. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir sem nunca vacilar, vamos falar de Cristo noite e dia, e com Jesus o mundo inteiro transformar. É isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Dos meus pecados livre sou e para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador do seu amor. É isso que me faz cantar. Aleluia,
aleluia, aleluia, dou ao Cristo Rei, aleluia, 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 dou ao Rei. Essa tirou lá do, não falam, mas estava toda empoeirada mesmo, né? Ao orarmos, Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. A orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos então agora orando, né? Vamos unir com nossos irmãos em oração. Agora é o momento então de nós fazermos nossos pedidos de oração a Deus. Os irmãos têm pedidos de oração para nós colocarmos diante de Deus para estarmos orando. Algum pedido de oração? Rodrigo? Nosso irmão presbítero Heitor, nossa irmã Celi, né? Que estão a saúde bem debilitada, né? Que Deus possa estar recuperando a saúde deles. Né? Nossa irmã Cidinha. Aneurisma. E qual o nome dele, Cidinha? Luiz. Estávamos orando pelo Luiz. Amém. Já passou pela cirurgia. Graças a Deus já está de volta. Né? Amém. Mais algum pedido? Nossa irmã Aline. Certo. Você pode falar, não? Lenira, Lidiane e Júnior. Certo. Nosso irmão Djalma. Ah. Dia 29, na segunda-feira. A Darcy também levantou a mão. Seu Raimundo. Mais algum pedido dos irmãos? Pedi a Deus também pela minha aposentadoria. Que saia, né? Que saia. É um detalhe tão pequeno que é o CTC, Certificado de Tempo de Contribuição. Porque para garantir que a aposentadoria não tivesse problema,
Um ano e meio atrás, eu fui atrás de uma advogada especialista em previdência. Para ela pedir a CTC, ela pediu errado. Ela tem que fazer a revisão. Eu sabia como fazer, mas eu pensei, é melhor fazer algo de seguro. Então, Deus sabe, então estou orando para dar certo. Saindo a CTC é rapidinho, 2 meses, 3 meses sai então pedi pela minha aposentadoria. Quando nós fazemos nossos pedidos de oração a Deus, aí vem aquela questão, né? Deus realmente responde às orações? Sim, com certeza, Deus responde às orações. Deus sempre ouve a nossa oração. Às vezes nós passamos por situações que podemos até ter dúvida, será que Deus está ouvindo? Mas Deus sempre ouve a nossa oração, sempre ouve. E quando nós oramos e colocamos nossa dor, nossa dificuldade diante de Deus, nosso coração se acalma. Nós percebemos que Deus está no controle de tudo. Então nós vamos estar orando, colocando os pedidos de oração diante do Senhor, né? Sabendo que Ele cuida de nós, que Ele está conosco o tempo todo. Vamos estar orando. Eu vou pedir que a nossa irmã Gisela nos dirija a Deus nessa oração. Que Gisela. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigada porque nesse dia separamos para estar aqui Te adorando, Senhor. Sê propício a nós, ó Deus, e fica conosco neste culto, em cada ato aqui que será realizado, ó Deus. E entregamos a Ti, Senhor, todos os pedidos de oração que foram levantados agora, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Celi, do Heitor, restaurando a saúde deles. Que o Senhor esteja com o primo da Cidinha, que tem que fazer uma cirurgia. Que o Senhor coloque sua boa mão sobre tudo, conduzindo todas as coisas, Senhor. Te peço também pela saúde visual do meu pai, que o Senhor esteja conduzindo tudo da melhor forma, ó Deus, e restaurando segundo a tua vontade, o teu querer, Pai. Te peço também pelo avô da Dani, que se encontra doente, que o Senhor esteja abençoando aquela vida, Senhor. E pelos amigos da Aline também, ó Pai, que não nos lembramos do nome. O Senhor conhece todos esses pedidos, o Senhor conhece as situações, ó Pai. Abençoe o casamento desse casal, que precisa de uma bênção especial sua, Senhor, e a saúde também. E te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor já nos tem dado. Te agradecemos porque o Senhor sempre responde às nossas orações e porque o Senhor nos ouve e porque o Senhor está sempre conosco, Pai. Te pedimos agora perdão pelos nossos pecados, Senhor. Abra os nossos corações para ouvirmos também a Tua palavra e que possamos fazer com que ela faça diferença em nossas vidas, ó Deus. Te pedimos também pela vida dos pastores, pelos ministérios aqui da igreja, as lideranças, Senhor, que o Senhor abençoe. E te peço também especialmente pela aposentadoria do pastor Elias, que o Senhor esteja colocando a sua mão e resolvendo todas as questões burocráticas, ó Pai, e que o Senhor possa conceder esse desejo do coração dele. Em nome de Jesus que oramos, amém. Meus irmãos, um dos escritores cristãos mais famosos da história é o C.S. Lewis. Já comentei com os irmãos a respeito dele. E os livros dele têm uma dinâmica no qual ele fala o seguinte, que a maior necessidade do coração humano, inclusive todas as coisas que ocorrem na nossa vida, é Deus trabalhando nesse sentido, é nós percebermos que o nosso maior tesouro, a nossa maior necessidade, aquilo que nós mais precisamos é exatamente de Deus. Essa é a ênfase que ele dá nos seus livros. Vários livros, escreveu mais de 30 livros. E há um cântico que mostra essa necessidade de nós estarmos percebendo cada vez mais que Deus tem que ocupar sempre a prioridade absoluta na nossa vida. Esse é o cântico, né? É um cântico também antigo, canto lá das pessoas mais experientes de vida, né? Que é buscar primeiro. Eu gosto muito desse cântico, porque é um cântico que dá para dividir em voz e tudo mais, que indica a necessidade de nós
colocarmos Deus em primeiro lugar absoluto e total em nossa vida. Então nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com esse cântico. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém. Buscar primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pede pão, o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Busca e acharei. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Podemos estar nos assentando, né? Nós vamos estar orando, pedindo a Deus agora que Ele continue falando conosco e falando conosco através da Sua palavra. Vamos estar orando. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor que está conosco nesta manhã, continue, Senhor, falando conosco. Fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, suplicamos, clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos daqui já passaram por uma grande tempestade. Ou talvez ficaram à deriva. Sabe o que é ficar à deriva ou não? Hã? É quando você fica no mar, né? Sem rumo. Eu gostaria de meditar com os irmãos e irmãs no dia de hoje, num texto muito conhecido da palavra de Deus, que eu já preguei nele várias vezes. Por sinal, assim, é um dos textos. O que você quer comigo? Por sinal, é um dos textos, um dos meus textos preferidos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Texto muito conhecido. Só eu já preguei várias vezes esse texto. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta das 3 às 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Pai querido, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Estaremos meditando nela nesta manhã. Eis o teu povo aqui reunido em adoração ao teu nome. Eis o teu povo também sedento por te ouvir. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção. Usa-me, ó Pai, conforme o teu querer. E esconde-me, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que resplandeça somente a tua luz, a tua voz nessa manhã. Por Jesus Cristo, autor da vida, oramos. Amém e amém. Eu já passei por 2 vezes complicações em alto mar. Uma vez não foi em alto mar, né? Uma vez foi num canal, né? Ali próximo de Cananéia, né? Eu fui pescar e ali tem o canal de Cananéia. A gente passa a barra, né, de Cananéia, que é uma das barras mais perigosas que tem. E ali tem até, eu já falei para os irmãos, certa feita, tem uma ilha que chama Ilha do Bom Abrigo. Por que Ilha do Bom Abrigo? Porque quando vem a tempestade, e ela vem a tempestade subitamente, de repente, né, vem um vento sul, os barcos imediatamente que estão na região têm que ir para a Ilha do Bom Abrigo. Porque não adianta tentar prosseguir, passar a barra e ir até a costa, porque a barra ela fica tão revolta, né, que os barcos acabam naufragando. Então, já passei uma vez por isso, estava pescando um dia bonito como nós estamos aqui hoje, e de repente, o vento sul começa a vir, todo o horizonte começa a se fechar,
né? O rapaz do barco, que conduz o barco, para quem não conhece, o tal do pirangueiro, né? Ele pegou e falou assim, ó, nós precisamos voltar correndo, porque está armando uma tempestade. Esse povo é experiente, né? E nós tivemos que parar ali na Ilha do Bom Abrigo, aguardar o quê? A tempestade passar. Naquele mesmo dia, né? Foi uma situação muito triste. Dois empresários de Sorocaba estavam com lanchas novas e acharam que poderiam conseguir retornar à costa. Mas eles acabaram naufragando ali na Barra de Cananéia. Outra vez, estavam numa viagem muito gostosa, né? Lá, vamos falar, o pastor fala? Poderoso. Mas foi há muito tempo atrás, um amigo meu me convidou para fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Olha que chique, né? Hoje não dá para ir mais, não, está muito caro. Só rico vai para lá, né? Só Luciano Huck, né? Mas eu tive essa oportunidade há muito tempo atrás e nós saímos para pescar. E conforme saímos para pescar, o que aconteceu? Em alto mar, o barco quebrou. O barco quebrou. E como os demais barcos estavam fazendo os passeios, ele passou um rádio, né? O pessoal pegou e falou assim, olha, vocês estão bem aí no barco? Nós estamos bem, o barco não está afundando, só quebrou o maquinário do barco, né? Aí o pessoal pegou e falou assim, então no final da tarde, depois que nós fizermos, né, os nossos compromissos, nós iremos aí socorrer vocês, né? E o local onde o barco quebrou ainda não podia pescar, porque era um local protegido pelo IBAMA. Então passamos o dia inteiro, Luiz, passamos o dia inteiro dentro do barco, num lugar que dá muito peixe, mas não pode pescar, ali esperando o final da tarde para sermos o quê? Resgatados. Alguém já passou por coisas assim? Hã? Aqui nós temos o quê? O texto nos falando o quê? Que os discípulos de Jesus passaram por uma situação muitas vezes pior do que eu passei. Uma grande tempestade, um vento contrário. Só que interessante, irmãos, que eles estavam ali porque eles foram o quê? Compelidos por Jesus. Olha que interessante. Eles tinham passado todo um dia junto com o Mestre, eles tinham contemplado a ação maravilhosa de Jesus através do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E, de repente, ao cair da tarde, né, já acabando, Jesus pega e fala assim, olha, vão para outra margem, vão adiante, daqui a pouco eu vou para lá, enquanto eu vou despedir as multidões. A palavra de Deus nos diz que eles foram, Jesus despede a multidão e sobe para orar sozinho. Nisto, uma grande tempestade, um vento contrário, abate aquele barco e nós não podemos esquecer que ali estavam o quê? Homens experientes. Homens que foram pescadores durante todas as suas vidas. Mesmo assim, eles ficaram lutando naquela circunstância difícil, estavam num momento desesperados, achando que iriam naufragar, mas de repente, assim como veio a tempestade, de repente, a palavra de Deus nos diz que Jesus vai até eles andando por sobre o mar. Sobre a tempestade. Eles, quando veem a imagem de Jesus, eles não reconhecem a Jesus. O desespero era tão grande, a angústia tão grande, que eles
acham que é um fantasma, e a palavra de Deus nos diz que eles gritam. Eles estavam com medo. Começam a gritar, meu Deus, agora já está tempestade, ainda vem um fantasma para ajudar. Aí a palavra de Deus nos diz que Jesus se dá a conhecer. Ele diz o quê? Tenha um bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, que é o mais sanguíneo, né? O mais, como posso dizer, afoito, ele pega e fala assim, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre o mar. E ele vai, ele anda, mas reparando no vento contrário, ele começa o quê? Submergir. E agora ele grita de novo, Senhor, salva-me! E a palavra de Deus nos diz que Jesus vai lá, estende a mão, bate um papo de leve, né? Com Pedro, fala assim, Pedro, cadê tua fé? Por que tua fé é tão pequena, Pedro? Leva ele até o barco, adentra o barco, e a tempestade, o quê? Acaba. O vento se acalma, a tempestade acaba, as ondas, né? Se acalmam. E naquele momento, os discípulos que ali estavam reconhecem, dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, e eles o adoram. Irmãos, meditando nesse texto essa semana, mesmo, olha, eu acho assim, fantástica, como a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu que já meditei nesse texto várias vezes, já preguei nesse texto várias vezes, algumas coisas falaram novamente, novas ao meu coração. E é justamente nesses pontos que eu quero que nós possamos estar nos atentados nessa manhã. Primeiro ponto, importante. A atitude dos discípulos ao entrarem no barco foi uma atitude de obediência ou de autossuficiência. Eu estive pensando nisso nessa semana. Jesus os compeliu, Jesus falou, vão, praticamente os forçou a entrarem no barco. Mas o texto não nos retrata nenhum deles o quê? Tentando argumentar com Jesus. Calma lá, Jesus. Sem você? Não. A gente espera. Não, Jesus. Sem você, nós não vamos. Me fez remeter àquela passagem do Antigo Testamento, quando Deus fala para Moisés, Moisés, agora você segue adiante sozinho com o povo, eu vou mandar um anjo aí, e vocês vão, e Moisés faz o quê? Não, Senhor. Não. Se o Senhor não for conosco, pronto. Praticamente Moisés fala assim, a brincadeira acabou aqui. Eu não prossigo. Só que isso não acontece nesse texto. Os discípulos entram no barco e prosseguem. Mesmo diante de tudo que eles estavam contemplando, e eles acabaram de contemplar um milagre maravilhoso da multiplicação de pães, de repente, eles acham muito natural estarem sozinhos, estarem sem a presença de Cristo. Não, porque aqui, né,
essa praia nós conhecemos. Pode ficar tranquilo, Jesus, aqui a gente prossegue, o Senhor quer que a gente vá adiante, nós vamos, porque aqui a gente conhece, a gente é experiente. E lá na frente a gente vê o que acontece. A tempestade chega. E a falta da presença de Cristo se faz notória. E o desespero bate no coração. Irmãos, meditando nesse texto, eu chego à conclusão que ali Jesus está experimentando os seus discípulos. Experimentando a fé dos seus discípulos, mas também o comportamento deles. Nenhum deles faz um contraponto com Jesus. Calma lá. Se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Calma lá. Nós somos dependentes da tua presença, Senhor. Prosseguir depende de estar contigo. Irmãos, e isto acontece muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes nós nos julgamos experientes em algumas áreas da nossa existência, nós pensamos que sabemos, que temos o conhecimento, e nós pensamos assim, não, nessa área aqui nós podemos tocar sozinho, porque aqui é métier, eu tenho, assim, como fala, eu tenho know-how, aqui, pode deixar que eu vou. Tudo bem, Senhor. Se o Senhor não prosseguir aqui, pode deixar que agora eu vou dar um jeito. E, irmão, interessante o que a palavra de Deus nos diz, o próprio Cristo, ele registra, sem mim nada podeis fazer. Queridos e amados irmãos, nós precisamos entender a nossa total dependência do cuidado, do agir e da presença de Deus em nossas vidas. Nós não podemos tomar nenhum barco em nenhuma direção sem a presença de Jesus conosco. Porque todas as vezes que assim o fazemos, estamos fadados a tempestades. Estamos fadados ao desespero. Contudo, o texto nos mostra que Jesus não esquece dos seus. E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Agora, entendam o seguinte, pelo relato bíblico, nós percebemos que Jesus, ele vem até os seus discípulos no momento em que a autossuficiência dos seus discípulos estava o quê? Completamente vencida. No momento em que o desespero era tão grande que eles dependiam totalmente de um milagre sobre suas vidas. No momento em que eles abaixaram a guarda, abaixaram as suas mãos e não tinham mais o que fazer, estavam completamente desesperados. Por que Cristo vem nesse horário? Os estudiosos dizem que a quarta vigília da noite é o momento mais escuro da noite. Mesmo sendo o começo do raiar do dia,
que é entre 3 e 6 da manhã, é o momento mais escuro da noite. Do dia não, da noite. Era um momento que eles estavam totalmente fragilizados. E é o momento que Cristo vem, justamente para demonstrar a eles que eles dependiam totalmente do cuidado de Jesus sobre suas vidas. Irmãos, nós precisamos entender que, em muitas circunstâncias da nossa vida, Deus nos permite caminharmos na nossa autossuficiência e adentrarmos em tempestades para justamente nos moldar o nosso caráter, o nosso eu, para que nós possamos entender que sem Cristo em nossas vidas não dá. Que nós não podemos viver sem a presença de Jesus e sem a ação de Jesus. Isso quer dizer que com Cristo no barco tudo vai muito bem, que nem diz o cântico infantil antigo? Não, irmãos. Em outra passagem bíblica, a palavra de Deus nos diz que Cristo estava no barco e uma grande tempestade se levantou. Agora, eu gosto muito do que Reverendo Hernandes Dias Lopes fala. Ele diz assim: Deus, Ele não nos livra da tempestade, Ele nos livra nas tempestades. Porque é durante as tempestades, nas tempestades, que eu e você reconhecemos que somos totalmente dependentes do cuidado e do agir de Deus sobre as nossas vidas. São nas tempestades da vida que baixamos a guarda e declaramos: careço de Jesus. Careço de Jesus. Careço do teu cuidado, do teu favor, Senhor. E aqui nós aprendemos algumas lições com os discípulos também. Porque Pedro, cai a ficha dele. É Jesus e eu preciso estar com Jesus. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E nós somos assim. Nós, de repente, percebemos, puxa, como eu preciso de Jesus, como eu quero estar com Jesus. E aqui novamente, o Cristo que nos ama, o Cristo que se importa conosco, o Cristo que vem até nós, o Cristo que se dá por nós. Ele fala o que para Pedro? Vem. Vinde a mim. Vem. Pode vir. E já vos disse outras vezes, eu não creio que Pedro deu 2 passos e afundou. Não, eu creio que Pedro andou por sobre as águas. Ele teve aqueles lampejos de fé que nós temos muitas vezes em nossa vida. Aqueles lampejos de fé que não, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós podemos. Com Jesus ao nosso lado. Mas de repente,
assim como a tempestade, Pedro tira os olhos de Cristo. E coloca os seus olhos na tempestade. Eu confesso para os irmãos que eu sou muito parecido com Pedro. Eu confesso para os irmãos que eu tenho uma tendência muito grande, em muitas circunstâncias, em muitas vezes, de botar e colocar os meus olhos nas tempestades. Agora, meus irmãos, o que impacta o meu coração é que, ao mesmo tempo em que Pedro tem um lampejo de fé, Pedro começa a naufragar. Pedro novamente afundando. Ele retoma a sua fé. Porque se ele não retomasse a sua fé, ele não gritaria: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que palavra preciosa que aprendemos com esse apóstolo, tão gente como a gente. Salva-me, Senhor. Que área da tua vida, o que você está vivendo, que talvez hoje você precise dizer: salva-me, Senhor, deste momento. Salva-me dessa circunstância, Senhor. Salva minha família disto. Eu tirei os olhos de ti, Senhor. Mas agora, novamente, eu clamo pela tua poderosa e misericordiosa e graciosa ação sobre a minha vida. Eu acredito que todos aqui têm alguma área da sua vida onde cada um de nós, no dia de hoje, está como Pedro, submergindo e tendo a oportunidade de clamar: salva-me, Senhor. Salva-me dessa circunstância. A minha fé é pequena, Senhor. A minha fé é falha. Mas Tu és poderoso. Tu és misericordioso. Estende a Tua mão, Senhor, e salva-me. Coisa linda. É o Deus de amor. É Jesus que se importa com os seus. Porque quando clamamos pelo socorro divino, Cristo nunca se cala. Ele sempre age. Às vezes não age conforme o nosso querer, conforme nós desejamos, mas Ele sempre age. Nessa passagem, estendendo a mão,
e colocando Pedro novamente na segurança dentro do barco. Agora eu quero que essa palavra fale ao teu coração e entre no teu coração e entre no meu coração nesta manhã. Que podemos clamar pelo socorro divino. Podemos clamar como Pedro clamou. Porque o Deus do amor, o Cristo da misericórdia, Ele age quando demonstramos total e absoluta dependência do teu agir. Pedro é a figura do ser humano caído, submergido e desesperado, que tira os olhos do Salvador, mas que agora volta-se a Ele e clama: salva-me, Senhor. Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ah, irmãos, eu não sei quantos já passaram por momentos assim. De que você olha e fala assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Quando as nossas forças são completamente vencidas e estagnadas pelas circunstâncias ao nosso derredor. E interessante, fazendo um paralelo aqui, eu não sei quantos daqui já passaram por um momento de afogamento, eu creio que nenhum. Mas eu tenho um tio que certa feita já se afogou, dona Ivone. Oh, Senhor. É um momento de total o quê? Total dependência. Graças a Deus. A mão de Deus. Eu tive um tio meu que passou a mesma, igualzinha a história da irmã. Ele também se afogando, ele vê um surfista e ele começa a pedir socorro, e o surfista vem e o socorre. É uma total dependência, não tem o que fazer. Agora, irmãos, existem momentos da nossa existência que também
o mar das coisas deste mundo tentam o quê? Nos afogar. Mas nós aprendemos com Pedro que nós podemos clamar. E Cristo é aquele que estende a mão, age para nos socorrer. O coloca no barco. A tempestade se acalma. Olha, irmãos, o quanto é necessário a presença de Cristo em nossas vidas. Olha o quanto aqueles discípulos, eles precisavam aprender que não dava mais para caminhar sem Jesus. Não dava mais para entrar em uma jangadinha, em um barco, em um navio, em um transatlântico, sem a presença de Jesus. Nós precisamos entender isso. Vai? Não, não vou. Sem a tua presença, eu não prossigo, Senhor, porque sou totalmente dependente de Ti. A palavra de Deus nos diz, e isso é importante, passarmos por momentos assim, Deus molda o nosso caráter, Deus molda o nosso ser. Por quê? Porque naquele momento, aqueles discípulos reconheceram verdadeiramente quem é Jesus. Eis aqui o Filho do Deus vivo. Tem momentos que nós precisamos reconhecer, e as lutas vêm, e as tempestades vêm, porque nós estamos na nossa autossuficiência, achando que somos deusinhos, que podemos, que conseguimos, que fazemos, que realizamos. Mas precisamos, e Deus sabe como moldar o caráter dos seus. Tem hora, irmãos, que nós precisamos ir com a boca no pó e olhar para o alto e falar verdadeiramente: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu mereces toda a adoração. Eles passam a adorar a Jesus. Até aquele momento, depois de tudo que Cristo já havia realizado, a multiplicação daqueles pães, aquela multidão, cerca de 5.000 pessoas alimentadas. Até aquele momento, Cristo não havia recebido a adoração dos seus próprios discípulos. Mas agora quebrantados na sua autossuficiência, eles se rendem e eles começam a louvar e adorar a Cristo. Ah, irmãos. Ah, irmãos. Muitas vezes as tempestades são terapêuticas. Elas tratam o nosso ser. Elas nos levam novamente à dependência de Cristo. Elas nos levam novamente a um caminhar constante de dependência do Salvador, do Senhor. Ela nos leva novamente à vida de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra encontre guarida no seu coração. Essa palavra que já foi anunciada várias vezes possa demonstrar o
quanto, irmãos, e quanto careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Fiquemos em pé. Senhor, humildemente nós te agradecemos pela tua palavra que falou conosco. E pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, assim como teus servos no passado, nos julgamos autossuficientes. Tentamos prosseguir sem a tua presença. Mas também te agradecemos, porque sempre ouve o nosso clamor. Te agradecemos porque sempre trabalha em nossas vidas, em todos os momentos, que possamos reconhecer que tu estás agindo em nosso caráter, em nosso ser, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tempestades da vida. Senhor, que possamos ter vidas reconhecendo quem verdadeiramente tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que estendeu a mão para nos salvar do naufrágio, do pecado e da morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que assim como os teus servos do passado, reconhecidos de quem tu és, possamos prosseguir em nossas vidas, adorando e bendizendo o teu santo nome, hoje e para sempre. Amém e amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna, bondosa, caridosa paz. Amém. Amém. Agora nós podemos tomar um cafezinho, 5 minutinhos para tomar um cafezinho.